Bom dia, Rosemary. Tá me ouvindo direitinho? Bom dia a todos que estão chegando. Vamos fazer a nossa prece, né, em agradecimento à oportunidade de a gente estar aqui. E é sempre com muita alegria, muita satisfação essa oportunidade que a gente tem, né, de estar aqui na casa de Maria Frank, refletindo um pouco sobre as palavras do Cristo. Então vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade superior, pedindo auxílio, né, amparo nessa manhã de hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em seu nome e agradecidos, Senhor, pela oportunidade que nos concede. Rogamos a vós que abençoe todos aqueles que tiraram uma horinha da sua manhã para estar aqui presente, refletindo. Que as bênçãos de luz, de paz, de amor, de saúde, de prosperidade possa estar em todos os lares aqui representados. E pedimos a vós, Senhor, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos oriente. E uma bênção especial, Senhor, sobre os nossos irmãos indígenas que se encontram nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Que a espiritualidade amiga possa estar socorrendo e amparando, assim como os recursos materiais que estão chegando nesse momento. Fique conosco, Senhor, nos ampare, nos fortaleça, hoje, agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Então, a reflexão dessa manhã de hoje, nós vamos falar sobre o versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só um minutinho, gente. Quando a gente lê esse versículo, automaticamente a gente começa a fazer uma análise, uma reflexão, trazendo, né, para a nossa realidade, né, trazendo para o nosso dia a dia essa orientação que o Cristo nos deu lá há 2000 e alguns anos atrás. E nós que nos intitulamos cristãos, né, a gente tem que fazer sempre essa autoanálise de ver até onde nós de fato estamos em observância aos aconselhamentos que o Cristo nos deixou, né, há tanto tempo. Aí a gente, fazendo essa análise da nossa realidade, a nível mundial, o que a gente vê? A gente vê guerras, né? A gente vê intolerâncias, a gente vê questões de domínios de nações, seja por questões políticas, seja por questões econômicas, seja por questões religiosas, né? As mais diversas questões. Se a gente for trazer essa reflexão a nível nacional, o que a gente percebe também? Intolerâncias, desrespeitos, violências das mais diversas, né? Corrupções, agressividades. E quando a gente pensa em violência, a gente logo pensa na violência física, na agressão, né? da matéria. Mas as violências estão para muito além disso, né? Nós temos as violências emocionais, as violências psicológicas, nós temos as violências midiáticas também, né? Que a gente vê aí o tempo todo nas redes sociais, os comentários agressivos de pessoas que por muitas vezes nem se conhecem, nem sabem qual é a realidade do outro, vão lá, fazem comentários. Eu adoro ler comentários para ver, né? Sentir
como que as pessoas pensam, e vão lá e agridem de tal maneira, sem nem conhecer a realidade das pessoas, mesmo se conhecesse, não teria motivo para fazer ter esse tipo de conduta, né? Quer dizer, as fake news que estão aí também, que literalmente podem destruir vidas, né? Comprometer demais, né? A existência, não só das pessoas que estão recebendo as notícias, mas a sua própria, porque está contribuindo, né, para uma desordem no mundo, para uma enganação das pessoas, né, e comprometer assim todo o processo reencarnatório, toda a sua possibilidade de evolução, né. A gente vê mais o quê? A gente vê polarização, a gente vê fanatismo religioso, a gente vê fanatismo político e dentre outras tantas questões, né, que a gente pode analisar dentro do nosso cenário atual, né, da nossa realidade atual. Mas isso é um privilégio? Nem é privilégio, né? Isso é uma questão apenas momentânea, que nós estamos passando por isso? Ou se nós formos olhar ao longo da história, né, será que nós não podemos encontrar questões muito similares, né, dadas suas proporções, né, dadas as condições, né, sociais, né, da época? Será que a gente não encontra os mesmos atos de violências, os mesmos atos de dominação, os mesmos atos de corrupção, de desequilíbrios dos mais variados, né, ao longo da história? Será que a gente não é capaz de encontrar, né, e perceber o quão pouco nós temos caminhado na escala evolutiva em termos, né, dessa mansuetude, dessa paz que o Cristo nos propunha, né? Então, essas questões que nós conseguimos visualizar hoje e que, se nós formos lançar o nosso olhar para a história, a gente também as encontra, foi o que até motivou a vinda, né, do Cristo a essa orbe, né? Por quê? Porque ele percebeu que todos esses vícios que a gente acabou de falar, corrupções, violências, né, dominações, vinham acontecendo naquela época, né, há 2000 anos atrás, e ele necessitou que se fizesse, né, presente nesse orbe, para que ele não fosse fadado ao fracasso, né, para que ele pudesse vir trazer essa mensagem de amor, essa mensagem de perdão, de mansuetude, né, de paz para nós, né? Então, enquanto fundador do planeta Terra, né, enquanto espírito perfeito, enquanto espírito crístico, da época da fundação da Terra, ele já era, né? Ou seja, 4,5 bilhões de anos atrás, ele teve que passar por um processo, né, de readaptação para que pudesse ter condições de adentrar essa orbe tão densa, né, como é a orbe terrestre. Então ele levou, diz a literatura, cerca de 4.000 anos para que pudesse se preparar para se fazer, né, de carne, né, entre nós. Depois tiveram uns 30 anos de adaptação, né, tentando se esquivar das mil e uma ataques para que ele não desse continuidade à sua tarefa, à sua missão, né? Para que nos 3 anos ele pudesse, então, executar o objetivo que fez com que ele aqui viesse, né? Para que ele pudesse ombrear conosco e trazer a boa nova nesse cenário caótico de incompreensão, de intolerância, né? Nas relações de trabalho, onde a gente via que a escravidão imperava, e se a gente for observar, né, as nossas condições atuais, a gente vê ainda muitos resquícios, né, desse ranço, né, de querer o indivíduo sempre querer tirar proveito sobre o outro, querer explorar o outro das mais variadas formas, né? Na administração pública também, na época que ele aqui veio, né, com o objetivo de estar saneando essas questões, o que acontecia, e que hoje ainda acontece muito, né? Os desmandos, a crueldade, o abuso de poder, né, as violências, as dominações, né, as guerras, os extermínios de civilizações. Hoje, dentro da nossa realidade, a gente não vê extermínio com morte física, né, pelo menos dentro do nosso cenário
brasileiro, né, em termos das questões de dominação, mas existe outras tantas formas de extermínio, né, extermínio de opiniões, extermínio de desejos, de crenças, de possibilidade de um mundo melhor, né, opressão, né, todo esse cenário que ele encontrou naquela época, né, de tirania, né, e as mentes todas contaminadas, vamos dizer assim, né, por essas paixões, né, por esses vícios, o que acabava alimentando, né, essa miséria moral que se instalou, né, que se fez presente de forma tão significativa. Então ele vem nessa época, né, de dominação pelas armas, pela imposição da força, e veio trazer uma mensagem que a princípio, né, e princípios, né, que a princípio as pessoas não tinham condições de compreender, dadas essas circunstâncias, dado esse contexto, né, de dominação pelas sombras, da ignorância, do desamor, né, e ele veio trazer justamente essa mensagem de amor, de esperança, de perdão, né, de paz, né? Então ele veio ressignificar todas essas questões, ultrapassando todos esses conceitos que eram muito arraigados e muito presentes naquelas mentalidades. Então, na realidade, ele veio desafiar o sistema que ali estava imposto, né? Desafiar no bom sentido, né? Veio trazer essa nova roupagem, veio ressignificar tudo que existia até então, né? Por quê? Porque até aquela época, as maiores barbaridades, os maiores atos de violência eram intitulados como se fosse em nome de Deus, como se Deus fosse quem estivesse permitindo, né? Ou em nome dele que se fizessem aquelas coisas. E o Cristo veio dizer que a gente deve amar a Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas como compreender esse Deus, amar a esse Deus, que o Deus não era ensinado que pudesse ser amado, ele era ensinado que ele deveria ser temido, né, porque era um Deus dos exércitos, era um Deus violento, né, era um Deus agressivo. Então, o Cristo veio trazer uma liberdade, ele veio libertar das dominações. Mas não era das dominações, nem da escravidão material, né? Era das dominações e das escravidões das consciências, né? Das mentes que se encontravam cativas, né? Presas às questões da matéria, presas às questões de dominação das pessoas umas sobre as outras, né? Então ele vem ensinar que a verdadeira vida é a vida que se tem, né? Não aqui na Terra, né? Mas na conquista do reino dos céus. Então ele planta essa semente de esperança numa terra futura. Ele nos dá essa esperança de um mundo vindouro, de um mundo feliz, né? E como médico das almas, que nós bem sabemos que ele veio até nós, ele fez esse diagnóstico das nossas necessidades, né? E prescreveu a medicação necessária, né, das necessidades, não só daquela época, mas as necessidades que nós ainda temos de forma muito pungente dentro de cada um de nós, através do Sermão do Monte. Quando ele diz assim, né, ele sobe até o monte, né, e uma turma enorme o acompanha, ele assenta-se, aproxima-se deles os discípulos, e ele ensina dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa no reino dos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Nós vamos ficar então com o 5º verso, né, que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas o que será que significa esses bem-aventurados, né? Os mansos. Quem são esses mansos? Esse herdar, do que se trata essa herança, né? E de que terra o Cristo está falando? Então, se nós formos recorrer ao Aurélio, a gente vai encontrar lá que bem-aventurados é a mesma coisa que felizes. Então, felizes os mansos. Ótimo. E o que significa mansos para o Aurélio? Mansos são indivíduos brandos, são indivíduos pacíficos, bondosos, pacatos, e também são considerados como indivíduos frouxos. E esse herdar? Herdar, pelo Aurélio, significa receber de alguém algo por ocasião da sua morte. Esses são os conceitos, né, triviais trazidos pelo dicionário. Mas, graças a Deus, nós temos a doutrina dos espíritos que pode nos descortinar, ampliar os nossos horizontes a respeito de inúmeras coisas. E não é diferente com esse versículo, né? Então, a primeira coisa que a doutrina dos espíritos já é capaz de desmistificar e ressignificar é esse conceito de mansos, quando o Aurélio nos traz dizendo que são pessoas frouxas. Uma coisa que os mansos não são é frouxos, né? Porque de frouxidão nada tem os mansos. Porque os mansos são indivíduos que, na realidade, eles são de muita coragem. De frouxidão eles não têm nada, né? E de uma atividade enorme. Eles não são essas pessoas pacatas, né? Como disse aqui, bondosos, pacatos. Aparentemente pode até ter essa falsa ilusão de que seja, porque na realidade os mansos, eles são indivíduos que têm uma atividade interna enorme, né? Um processo interno de muito trabalho que não é visível aos olhos do mundo, né? Aos olhos de terceiro. Por quê? Porque eles estão ali no seu interior, em alta rotatividade, trabalhando o domínio dos seus impulsos, né? As suas más inclinações, educando as suas emoções e os seus sentimentos, né? Evitando a impulsividade, o desequilíbrio, né? É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de elevação de estágio de consciência. Então, é um trabalho enorme, né? Então, a primeira coisa que a gente vem desmistificar é esse conceito raso, né, do mundo que compreende o manso como um frouxo, né, como um pacato, né? Ele é pacífico, né? Ele não é passivo diante da vida, né? Porque o seu interior está em alto trabalho, em alta rotatividade. Então, nos diz que bem-aventurados, o Aurélio nos diz que são os felizes, né? Então, o Cristo vem nos trazer uma promessa de felicidade. Uma promessa de felicidade futura, né? De um mundo vindouro, de um mundo ditoso. E que está reservada para quem? Para essas pessoas que fazem esse trabalho interno de autodomínio, de equilíbrio, de elevação de consciência, de domínio das más inclinações, né? Esse trabalho todo interior que o indivíduo faz. E a doutrina dos espíritos nos esclarece isso de forma muito, muito categórica, quando ela nos traz que nós temos diferentes mundos e com categorias de acordo com o nível evolutivo de cada um, né? O primeiro são os mundos primitivos, né? Onde as primeiras encarnações humanas acontecem. Nós temos o mundo de expiações e provas, que é o segundo estágio, que é o estágio em que nós nos encontramos, né? Que ele é destinado aos espíritos imperfeitos, onde o mal ainda predomina. Depois nós temos os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes e os mundos divinos. Então só aí
já nos dá um entendimento, né? Que quando Cristo nos fala que bem-aventurados, né, os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Porque nós sabemos que o planeta Terra ele está em um processo de transição, né, do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Então, à medida que a Terra, assim como nós também estamos transicionando, né, à medida que nós fazemos esse trabalho interno de autoequilíbrio, de autodomínio, né, de elevação de consciência, de nos tornarmos pessoas mais reflexivas e menos impulsivas, né, de trabalhar essa mansuetude dentro de nós, nós também estamos transicionando, né, desse espírito tão imperfeito para um espírito, né, um pouco mais elaborado. Consequentemente, a Terra também está evoluindo, porque ela é a soma dessas energias, né? Então, à medida que a Terra também está transicionando do mundo de provas, de expiação e provas para o mundo de regeneração, não caberá mais dentro desse orbe indivíduos que ainda possuam o coração endurecido na maldade, na violência, né, nessas dominações que a gente viu que existem, né, desde muito antes do Cristo, né, desde que a história existe, né, esses indivíduos que ainda estão recalcitrantes no mal, esses indivíduos que não desejam evoluir, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando aborda a questão desse versículo das bem-aventuranças, falando sobre os mansos, ele nos traz orientações no sentido que nós devemos, né, combater os nossos vícios, e aqui ele vem falando da injúria, da violência e da cólera, e nós devemos desenvolver virtudes, que é a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação. Então, quando no versículo fala que nós herdaremos a terra, e o conceito de herança é receber de alguém algo em função da sua morte, no conceito espiritual dessa análise que nós estamos fazendo aqui, nós não vamos receber algo de ninguém, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Através das múltiplas encarnações, através do nosso processo interno de burilamento do nosso espírito, de dominação dos nossos impulsos, das nossas más inclinações, né? Da busca do equilíbrio, da harmonia interna, da busca da paz, da construção da paz no nosso interior, nós herdaremos de nós mesmos a terra. Mas que terra? Primeiro, a nossa terra interna, o nosso solo fértil, que é o nosso coração, para essas demandas de paz, de amor, né, proposta pelo Cristo, e, consequentemente, herdaremos a terra a nível macro, né, que é a terra, o nosso planeta, nesse processo de evolução, né? Então, nós herdaremos no sentido de nós termos condições de acompanharmos o processo e não sermos exilados, expulsos, convidados a nos retirar e a viver em outros orbes que sejam compatíveis com o nosso estágio evolutivo, né? Então, a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer de forma muito significativa a respeito desse versículo, né? E ainda por cima nos dá o caminho de como fazê-lo para que nos tornemos mansos, né? Para que tenhamos condições de herdar essa terra, a terra a nível de planeta, né, em processo de evolução, e a nossa terra íntima, né, o nosso coração, que é a conquista do reino, né, que o Cristo tanto nos fala. Então, quando ele fala de injúria, violência e cólera como vícios necessários para o nosso melhoramento, ele nos coloca também que esses vícios, eles têm origem num vício muito maior, né, que nós conhecemos, que é o vício do orgulho, que sabemos também que ele é a chaga da humanidade, nós sabemos também que ele é um fator impeditivo do nosso progresso espiritual, que nós sabemos também que ele denota a inferioridade que nós ainda temos. Todos nós o temos em maiores ou menores proporções. Por quê? Porque o orgulho,
ele nos induz a achar que nós somos mais do que nós realmente somos. Então a gente não suporta comparações, a gente não suporta, né, na convivência com o outro, né, as posições sociais ou os paralelos que se fazem entre os indivíduos, né, as comparações. Então as coisas nos aborrecem, nos melindram com muita facilidade, e isso faz com que a gente se entregue à cólera, à violência, né, e à ausência da paz. E com isso a gente não constrói dentro de nós a mansuetude tão necessária para que a gente possa conquistar a nossa terra íntima, né, e conquistar também esse processo maior de evolução junto com o planeta, né, com os nossos companheiros que estão aí evoluindo, e a gente vai ficando retardatário, marchando ao invés de evoluir, né? Então, à medida que nós conseguimos fazer esse trabalho, né, de dominar esse orgulho, né, a gente fazer uma análise de autoconhecimento, e entender que nós não somos melhores do que ninguém, né, que nós somos falhos, que nós somos frágeis, assim como todo mundo, cada um com suas fragilidades, cada um com seus pontos fracos, né, cada um com as suas melhores habilidades em determinados pontos, outro em outros, né? À medida que a gente reconhecer tudo isso, né, à medida que a gente passar a vigiar mais os nossos pensamentos, para que a gente não caia nessas esparrelas, né, de injúrias, de essas questões viciosas das paixões no mundo, né? Que a gente buscar mais a humildade, desse entendimento de quem realmente a gente é, a gente vai controlando esse vício que existe dentro de nós, que não é fácil de ser exterminado, né? Por isso que a justiça divina nos oportuniza as inúmeras encarnações, justamente para isso, né? Para que a gente possa aos poucos ir burilando, mas a gente também tem que pensar assim, se eu vou ter outras encarnações, deixa para próxima. A gente tem que aproveitar o aqui e agora, né? Não ficar procrastinando as coisas. Então, à medida que a gente vai trabalhando o combate a esse orgulho dentro de nós, consequentemente a gente vai começar desenvolvendo virtudes. E as virtudes propostas, né, pelo Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9 é a afabilidade, a doçura, a paciência e a obediência e a resignação. E todas essas virtudes, né, elas devem ser muito genuínas, né? Não é só a afabilidade e a doçura. A gente às vezes encontra a pessoa e fala assim, fulano é um amor, é um doce, mas às vezes é só um verniz. E o livro e o Evangelho nos salienta a respeito disso, nos destaca a respeito disso, né? Que essas virtudes, elas precisam ser muito genuínas, muito verdadeiras, porque não adianta nada você se apresentar de uma forma envernizada, como se as possuísse, né? E jamais as ter de fato no seu íntimo, no seu dia a dia, né? Porque a gente pode enganar ao homem, mas a gente não pode enganar a Deus, né? E quando falo na paciência, é dessa necessidade que nós temos de compreender que os dissabores da vida, tudo tem um propósito, né? Que a gente tem que buscar, como diz um ditado popular, do limão fazer uma limonada, né? De compreender que as dificuldades são necessárias, né? Para que a gente possa ter êxito em outras questões, que muitas vezes sempre, né? É a oportunidade que nós temos de refletir as nossas questões e começar a fazer diferente, né? E a obediência e a resignação é no sentido, o desenvolvimento dessas virtudes é no sentido delas serem ativas. Não é para assim, obedecer, vou obedecer, Deus quis assim, né? Resignação, não tem como fazer diferente, né? Não é nesse sentido, não. É no sentido de virtudes ativas, né? É você aliar a sua razão e a sua emoção, e unidas entendermos que as provações são necessárias, né, para o nosso burilamento íntimo, para o nosso melhoramento do nosso espírito, né, e assim aceitarmos sem revoltas as situações que nos acontecem, né? Então não é deixa a vida me levar, obediência, Deus quis, isso aí mesmo, né? Ou resignação, não tem o que fazer, é isso mesmo, ficar em berço esplêndido deixando a vida rolar. Não, é uma atividade que se deve ter, né? De entender, de compreensão, né?
e de aceitação no sentido de compreensão do todo, né? Que daí surgem novas condutas, novas formas de agir. Eu trouxe 2 textos, que eu vou ter que ser muito rápida, um do livro Boa Nova, né, e o outro do livro Jesus no Lar. E todos 2, eles são muito interessantes porque eles falam dos bastidores dos evangelhos. Eles falam dessa intimidade do Cristo com os discípulos. E nesses textos, a gente pode ver o quão nós, ainda 2000 anos depois, de tanto avanço tecnológico, de tanto avanço intelectual, de tantas oportunidades que a gente tem, o quão ainda nós temos um entendimento tão limitado e tanta incompreensão a respeito da profundidade das falas do Cristo, assim como os discípulos lá no século I. Então a gente consegue se colocar de forma muito significativa na posição dos discípulos em termos da não compreensão, né, daquilo que o Cristo estava falando naquele momento. Então o livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 11, ele vem falando sobre o Sermão do Monte. Aí vem falando que logo nos primeiros anos, no primeiro ano, né, da difusão do Evangelho, da Boa Nova, né, pessoas enfermas de todos os lugares enchiam as ruas, muito ansiosas, né, e um pequeno grupo foi até a casa de Levi, né, de Mateus, buscar informações de como eles poderiam fazer, né, para trabalhar mais e ter maior observância dos ensinamentos do Cristo. Aí o Levi, né, o coletor de impostos, ele achou aquilo assim, muito estranho e ele foi questionou assim, aos 3 que foram lá ter com eles e eram pessoas até conhecidas. Ele falou assim, o que vocês podem fazer na situação que vocês se encontram para auxiliar, né, na difusão da Boa Nova, do Evangelho? Em que vocês podem contribuir? Você, Lisandro, um aleijado. Você, Áquila, foi expulso pela sua família, né, sob o peso de várias acusações das mais diversas. Você, ô fulano de tal, também foi rechaçado. O que você pode contribuir? O que vocês acham que vocês podem contribuir, né, na instituição do Evangelho? Aquelas palavras caíram sobre aqueles infelizes, né, que foram ali tão empolgados, tão desejosos, né, de fazer parte daquela energia maravilhosa que o Cristo difundia, né? E eles se sentiram tão tristes, tão humilhados, saíram dali cabisbaixos, e aí eles puderam... foi enfatizado a respeito, né, das suas deficiências, das suas dificuldades, das suas fragilidades, e eles perceberam os seus limites, né, as suas dificuldades. Então eles saíram cabisbaixo, mas na esperança, porque eles sabiam que o Cristo ia pregar no monte naquele dia. Então toda essa fala é anterior, né, à fala das bem-aventuranças, né? Então a gente vê o quanto nós ainda parecemos com Mateus, né, com Levi, que a gente, em muitas vezes, né, a gente se achando melhor do que o outro, a gente acha que o outro não tem nada a contribuir, né? Mesmo nas maiores fragilidades que o outro possa ter, eles nos auxiliam, nos ajudam, né, no desenvolvimento da Boa Nova sobre inúmeros aspectos, seja fazendo com que a gente trabalhe a nossa paciência, a nossa misericórdia, a nossa compaixão, né, dentre outras tantas virtudes, né? Então, as fragilidades que o outro possui, a gente também as possui, né? Não idênticas, mas outras. E todos são capazes de contribuir, dada a sua proporção, né? Aí a gente vê que o quão faltou de empatia, o quão faltou de compaixão a Levi, assim como falta a muitos de nós também, das nossas relações, das nossas questões do dia a dia. Depois disso, né, decorrido alguns instantes, Jesus adentra, né, ao ambiente, acompanhado de outro discípulo, e o Levi, todo ingênuo, vai e fala:
com Jesus a respeito do que havia acontecido, né? Aí fala, como que esses aleijados e esses mendigos acham que podem contribuir, né, convosco, Senhor? Aí Jesus, de olhar manso, né, bondoso, olha para Levi e responde: precisamos amar e aceitar a colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles? Se o evangelho vem trazer uma mensagem de esperança, por que essa mensagem de esperança não pode ser dirigida justamente a esses corações sofredores? E ele continua: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Na derrota da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. No momento do sofrimento, nós estamos muito mais abertos para ouvir a mensagem de Deus, né? Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Aí Levi se sente comovido, né? E exclama: Senhor, as minhas observações partiram tão somente do meu desejo intenso de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Aí a gente vê, né, assim como Levi, nós também, né, por muitas vezes somos muito, como que eu vou dizer? A gente é muito mais ignorante, né, na realidade, do que maus, né? Porque a gente fica ansioso para que as coisas aconteçam, né? E a gente acaba atropelando e causando dissabores a outrem, né? E ele estava, coitado, achando que ele estava coberto de razão com o que ele fez, porque ele não quer gente estrupiado para levar a mensagem, ele quer, né, que pessoas com maiores possibilidades tenham condição de fazer com que a propagação do evangelho possa acontecer o mais rápido possível para o maior número de pessoas possível, né? E isso não os estrupiados, né, não teriam condições de fazê-lo, né? Então ele fala isso, né? Esse desejo de apressar, né? Então mostra também o quão nós somos ansiosos, o quão nós somos apressados, o quão nós somos imediatistas, né? O que a gente quer as coisas, a gente quer a coisa para agora, pro aqui, pro agora, né? E a gente esquece que no processo da natureza tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, né? E a gente não tem como queimar etapas, porque à medida que a gente queima etapas, as coisas não dão certo. Né? Se a gente for pegar o ovo que está com um pintinho dentro e querer quebrar por nossa própria conta, a gente não vai permitir que o pintinho nasça, ele vai morrer. Né? Se a gente pegar a semente e abrir a terra e querer botar ela exposta à luz antes da hora, a gente também não vai conseguir. Então tudo tem o seu tempo certo. E principalmente em termos de evangelho, é uma questão de sensibilizar corações. Né? Não é querer que os que governam o mundo venham trazer, né, de forma impositiva essa mensagem para o outro, porque não é de cima para baixo, é de dentro para fora, e isso requer tempo. Aí o Cristo continua: quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores, com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecer-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Por não estar no seu íntimo desarmados das vaidades da vitória, recordando as ações de espada mortífera, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, ou seja, a imposição pela força de algo que não deve ser assim, né?
exterminando reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada um vencedor se julga no mundo com a soma dos direitos e de importância, que é o orgulho falando mais alto, né? A pretexto de lutar em nome dos céus, espalharia possivelmente incêndios e devastações em toda a terra, o que aconteceu, né, ao longo da história, logo assim que o Cristo voltou para a governadoria do planeta. E seria justo, Levi, trabalhássemos para cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando o nosso irmão? Né? Então, o que o Cristo nos fala aqui? Que não é pela força, não é aderindo, não o evangelho não deve ser aderido pela violência, né? Ou pela imposição, ou pela força de armas, né? Ou por qualquer outro tipo de coisa nesse sentido, né? E muitas vezes a gente acredita que a solução é pela violência, quando a gente vê algo que nos chama, que nos salta aos olhos, de injustiça, de alguma coisa assim, a impulsividade do nosso espírito imperfeito é logo querer que a violência aflore como forma de combater aquilo. Mas na realidade não é a violência. A violência pode resolver por um período pequeno e insignificativo. E é uma resolução transitória, não uma resolução de fato eficaz, né? Porque só a compreensão, né, só o entendimento profundo que não se deve ter determinadas práticas é que faz com que elas se extingam, né? E isso aí a gente tem que respeitar, né, o tempo de cada um, né? Porque e aí o evangelho a busca da disseminação do evangelho não deve ser pela força, não deve ser pelas armas, né? Mas deve ser pelo sensibilizar de corações. É algo que vem, né, não de cima para baixo, mas de dentro para fora, né? Até que a esponja do tempo, continua Jesus, absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiências necessárias. Aí a gente vê que o conceito, né, de reencarnação, né? O tempo, né, absorver as imperfeições. Como que isso acontece? Através das nossas encarnações, do nosso burilamento, do nosso melhoramento íntimo, através dos séculos de experiências necessárias. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos, cavados por quem? Por eles mesmos, por nós mesmos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas ações, das nossas omissões, né? O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas, as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acendem na noite sombria das criaturas. Quer dizer, as dificuldades, as dores, os dissabores são luzes, são oportunidades que o Cristo nos dá para que possamos nos iluminar, né? Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas da esperança mais ardente, onde a semente do evangelho, as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, o nosso mundo íntimo, né? A nossa alma, o nosso espírito, né? É essa terra fecunda que nós precisamos herdar, que nós precisamos conquistar, né? E através das nossas existências, das nossas dificuldades, do entendimento, da compreensão, da resignação de tudo que a gente passa. Então, Levi, escutando aquilo com os olhos úmidos, de olhos úmidos, os conceitos que o Senhor trazia, cheio de sublimada emoção, ele e Levi assim estavam, né? Até que chegaram os demais discípulos e o Cristo saiu então para o monte mais próximo e lá então fez, né, revelou as bem-aventuranças a todos ali, aquela turma que ali estava presente. E quando terminou tudo isso, né, no dia seguinte, Levi abriu a sua casa a todas as pessoas da redondeza para uma grande festa. E no final, né, ele encontrou com aquele que ele diz: você é um aleijado, o que você pode fazer, né? Depois das reflexões que o Cristo promoveu com ele, né? Assim nos diz Humberto de Campos. E ele abraçou aquele aleijado, né? O Lisandro, com toda a sinceridade da alma. E aquilo fez com que o Cristo ficasse muito satisfeito, muito feliz, e disse a ele: meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem as palavras de Deus, né? Aqueles que até então ele achava que não tinha nada a contribuir
À medida que o Cristo fez as colocações, fez as observações, promoveu a reflexão, ele entendeu que era mais uma peça importante, né, na difusão do Evangelho. E o próximo texto é a exaltação da cortesia, que é o pós momento do monte, né, do Cristo, após o Cristo falar sobre as bem-aventuranças, né? Então, os discípulos voltam com Cristo, né? Eles vão para a casa de Pedro, e lá eles estavam muito curiosos, porque eles não conseguiram entender, né, do que se tratava, com toda a profundidade, o que se tratava essas bem-aventuranças, né? E eles ficaram ali, né, com aqueles olhares de indagação, porque como em um contexto violento, agressivo, corrupto, né, e todos aqueles outros vícios humanos, né, que nós vimos no começo, como que o Cristo poderia falar em ser feliz aquele que for manso, ser feliz aquele que for pacífico, né, dentro desse cenário que exigia, no entendimento da época, uma postura mais violenta, mais agressiva, né? Então todo mundo com aquele olhar de interrogação, e o Cristo sempre, como um bom professor, silenciado na expectativa que as inquirições partissem deles para com ele, né? Até que Judas, não suportando mais, perguntou: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhantes bênçãos? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente aventurados? Quer dizer, eles entendem aqui, a todo momento, o mesmo conceito que a gente viu lá no dicionário, né? O manso como aquele frouxo, como aquele covarde, né? Esse é o entendimento que eles tinham, dadas as circunstâncias da realidade que eles tinham, né? De uma realidade violenta, né? Agressiva, e que a gente viu que os mansos nada têm de pacatos e nada têm de frouxos, né? Muito ao contrário, né? E aí eles vêm falando, né? A gente viu da necessidade do autodomínio, tudo isso que o manso, né, trabalha para conquistar. E Jesus não respondeu de imediato. Ele vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvidas que lhes povoassem a alma. E foi então que Pedro cobrou o ânimo e perguntou: Mestre, se os malfeitores visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer ademoestação fraternal aos seus delitos, caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referistes? O outro também entendendo a mansuetude com inércia, né? Mas na realidade, o que o Cristo nos fala a respeito disso, né, é que a mansidão, né, do indivíduo não é que o indivíduo tem que ficar calado e inerte aos acontecimentos exteriores. O que a mansuetude é uma atividade pautada na paz e não na violência. É você agir ou reagir, né, de forma diversa do que o indivíduo está fazendo. É sem aquele revide, né, sem entrar na mesma sintonia e vibração de agressividade do outro. É conseguir mostrar a outra face, né, a face do amor. Enquanto o outro está apresentando a face da violência, né, mostrar a face do amor, sem ser impulsivo, né, ver que de fato você conseguiu conquistar a sua terra íntima e dominar os seus impulsos, dominar a sua agressividade, né? Aí o Cristo vai e fala. O Cristo sorri e fala calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade, e nem da covardia, que se veste de cordura, pelo melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos.
Então, Jesus está falando aqui que ele não está estimulando a ausência de uma reação. O que ele está trazendo aqui, que trata-se de uma reação aperfeiçoada, de uma reação melhorada, de uma reação não agressiva, né? De uma reação não violenta, de uma reação que não seja pautada no redivide, bateu, levou, olho por olho, dente por dente, né? Ele vem falar aqui de experiências, de ações, reações e relações de paz, né? Por quê? Porque quem ainda está pautado na preguiça, na violência e nessas outras coisas tantas, né, sofrerão duramente, né, através dos instrumentos espirituais que são disponíveis. Ou seja, nas encarnações futuras, eles deverão se reajustar com a lei, né? Então, a gente que tem a possibilidade de ter o conhecimento, a gente deve buscar a não cometer os equívocos, né? Mas justamente o contrário. Aí o Cristo está oportunizando a oferecer a outra face, mas é a outra face que é a distinta da face apresentada. A face da violência é apresentar a face do amor. E assim ele continua: exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que os solicita sem saber que o pede. Então, quando Cristo fala em exaltar a cortesia, traz embutido também, né, a necessidade de nós exaltarmos a empatia, né, o sentimento de compreensão e de compaixão para com o outro, porque todos nós, né, em algum momento, né, utilizamos de falta de entendimento em alguma coisa. Se a gente gostaria, então, que nós fôssemos tratados de forma distinta, a gente também tem que tratar o outro de forma distinta, né? Não faça ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse com você, né? A cortesia, né, de que nós somos credores, que o Cristo fala aqui, é justamente isso, é a empatia, né? A compreensão do estágio evolutivo de cada um. Que às vezes a gente vê determinadas coisas e fala assim, meu Deus, como que pode a pessoa fazer um negócio desse? Mas, por outro lado, a gente compreende, a gente busca compreender, a gente não aceita, a gente não concorda, a gente não faria, mas a gente compreende, é o que o outro pode oferecer naquele momento. Aí a gente vai ser conivente com aquilo? Não, a gente pode até nos apresentar, não é repreender, né? Dialogar com a criatura naquele momento, mas com a compreensão que não nos cabe feri-lo, né? Deus nos dá o entendimento não para apedrejar o outro, né? Mas para promover também o melhoramento do outro, porque isso nos diz os livros dos Espíritos também, né? Que o objetivo da nossa encarnação é o nosso melhoramento e oportunizar também o melhoramento do outro, né? Então, termos compaixão nesse momento de fragilidade do outro, de entendimento da vida, né? Como tantas coisas que a gente vê gritantes nos últimos anos, né? Que a gente fala assim, meu Deus, não consigo compreender o que leva uma pessoa a fazer isso. Mas a gente fala assim, não, eu consigo compreender, né? Assim, materialmente, impulsivamente, depois a gente para, reflete e fala assim, né? A gente consegue entender o quão mergulhado na ignorância, né, nas paixões, né? Então a gente precisa ter esse olhar de compaixão, assim como o outro também tem para conosco, né? E nas nossas fragilidades também, né? Então o Cristo fala aqui dessa necessidade de acerenar, porque ele fala assim, os filhos do equilíbrio, da gentileza, que aprendem a negar o mal, que o outro pede sem saber. Então o outro, quando tem uma postura X em relação a gente, ele está pedindo o revide do mal, mesmo sem saber. Então que a gente tenha o equilíbrio, que a gente tenha a gentileza de não ofertar isso de volta, né? Que a gente possa ter essa postura genuinamente mansa, né? Que nós estamos oportunizando também o outro de experienciar essa possibilidade de brandura. Aí nisso eu me lembro de um texto que eu li, não sei aonde mais, falando que
Certa vez, Gandhi estava andando pela rua e um soldado veio até ele e lhe deu um soco. Um soco tão forte que fez com que ele caísse no chão. Ele levantou, se ajeitou, o soldado foi, outro soco, ele caiu no chão novamente. E isso repetiu por 3 ou 4 vezes. E todas as vezes ele levantava e nada falava. Foi quando o soldado falou assim: você aprendeu a ser covarde assim com quem? Aí ele olha para o soldado e falou assim: com esse que está pendurado no crucifixo no seu pescoço. E isso foi caiu naquele soldado de uma tal maneira que ele se sentiu tão envergonhado que ele simplesmente saiu desembalado pela rua. Quer dizer, então, nesse momento, o soldado que ali estava, né, ele solicitava, né, o revide, né, a ignorância e tudo mais. E o equilíbrio, a gentileza daquele espírito que ali estava, que não era cristão, né, e a gente fala, sou cristão, né, e a gente comete as maiores atrocidades, envergonhando até o Cristo, né. E aquilo lhe serviu como uma possibilidade também de experienciar a bondade, né? Que ele estava acostumado apenas com a agressividade, com a violência. E para concluir o texto, vem falando assim: abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e de entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Quer dizer, cada um com suas fragilidades, que a gente possa ter a oportunidade de contribuir de alguma forma, né? Não que sejamos perfeitos, né? Mas nós também gostaríamos, dentro das nossas fragilidades, nós pudéssemos ser tratados de forma a estar agregando melhores condições ao nosso espírito, né? Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Esse que consegue tratar, né, o sábio e o inculto, o rico e o pobre, todos com o entendimento de serviço, né, de saber aproveitar todas as oportunidades de todos que chegam até nós. Porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro da norma do amor e do respeito é senhor dos corações que se aproximam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e dos olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago. O Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite pronunciando uma prece. Quer dizer, nós vimos as bem-aventuranças, nós vimos os bastidores, a intimidade do Cristo antes, né, com o relato de Levi, né, de Mateus, com os que ali buscaram o entendimento, né, a respeito do Evangelho do Cristo, e nós vimos também a explicação pós-bem-aventuranças, diante das dúvidas, né, que os discípulos apresentavam a respeito de não conseguirem compreender a mensagem, dada a violência, dada a corrupção, dada o momento, né, o histórico do momento caótico em que eles viviam, receber essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor, que era totalmente contrária, né, ao que eles viviam até então, né? Então, quando Cristo fala, né, que o domínio da terra dará aos mansos, né, é justamente isso, pelos que conquistam pelo amor e não pela força. Não é a força, né, não é a violência que vai resolver as questões do mundo, né? É justamente o amor. E a vinda do Cristo, né, até nós foi justamente para nos apresentar a possibilidade de concretude disso, né? Por mais que ele fosse um espírito perfeito já há 4,5 bilhões de anos, né, nós somos imperfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. E isso só depende de nós, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final do capítulo 9, o espírito de Hahnemann fala o seguinte: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito, né? E que a gente só não nos torna menos viciosos, a gente só não desenvolve as nossas virtudes, né? Porque nós assim não o desejamos, né? Porque a lei é lei de progresso, né? No livro dos Espíritos também vem falando pra gente que a gente não
ainda permanece vicioso, né? Com orgulho, porque nos falta vontade, né? Nos falta vontade e esforço suficiente para vencer essas paixões, essas viciações que existem dentro de todos nós, né? Então, esse domínio da Terra, da nossa Terra interior, assim como, né, a herança da Terra enquanto planeta em processo de evolução, de transição, né, acontece pelo amor e não pela força. E a vinda do Cristo foi justamente para isso, né, para nos mostrar que a conquista através de sangue derramado, de armas, de exército, de tirania, como acontecia 2000 anos atrás, não são merecedoras, né, de permanecer entre nós hoje ainda, né, 2000 anos depois. Ainda somos muito violentos, ainda somos muito belicosos, porque nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos, mas estamos a caminho da perfeição, porque a lei é de progresso, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. É assim, então tem que fazer tudo certinho, seguir a lei de Deus, porque eu vou ter um benefício, né? Tem que seguir a lei de Deus porque sim. Não, a gente tem que seguir porque a gente tem que compreender o porquê disso. Por que a gente tem que seguir, né? Porque o maior beneficiado somos todos nós. Porque a gente vai evitar a gente ficar sofrendo eternamente, né? A gente vai promover a nossa felicidade, esse mundo feliz, né? Com menos dissabores, de forma mais rápida, ao invés de nós ficarmos recalcitrantes, marchando eternamente em um só lugar, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê situações difíceis no nosso dia a dia, que nos desagradam, como já falei, né? Que às vezes são até legítimas, dada em função de injustiças, por exemplo, que a gente logo quer impulsivamente e tender, né, para a agressividade, tentando resolver os problemas, a gente tem que entender que não é assim. Porque assim nós estaremos contribuindo cada vez mais para que a psicosfera do planeta permaneça belicosa, né? Porque a psicosfera do planeta, como que ela se dá? Através das energias de todos nós. Então, se nós estamos emanando pensamentos de revolta, pensamentos de agressividade, de violência, nós seremos emantados por esse tipo de energia, né? Então, a necessidade dessa compreensão para que a gente possa vibrar diferente. A gente é vacilante demais, a gente é impulsivo demais, vira e mexe, a gente dá aquelas escorregadelas e nós estamos lá revoltados, nós estamos falando, nós estamos esbravejando, porque somos imperfeitos. Mas a necessidade de nós reconhecermos essa imperfeição e estarmos freando esse corcel alucinado, né, que quer sair por aí cavalgando a 1000 por hora, né? É esse entendimento que a gente precisa segurar nessas rédeas aí e mantê-lo bem quietinho, né? E trabalhar as nossas virtudes ao invés de dar vazão a essas impulsividades, né? Para que a gente não permita que fique reverberando essas energias deletérias, né, no nosso planeta, né? Porque essas bem-aventuranças, né, vem nos trazer justamente um convite muito profundo, né, da nossa transformação íntima, na construção dessa mansuetude em nós. Então eu estava até brincando com as meninas ontem na hora do estudo, que assim, o primeiro beneficiado do estudo, né, é quem está fazendo, né? Essa necessidade, a gente está construindo essa mansidão dentro da gente, porque às vezes a gente dá vazão legal, né, às revoltas, a não aceitação das injustiças, né? Mas aí depois a gente para, reflete e vê assim, gente, que ridículo, que papel ridículo que a gente faz em determinados momentos, né? Quando fica esbravejando determinadas coisas, né? Porque a gente entende o porquê e o para quê das coisas, né? Então, essas bem-aventuranças, ele vem trazer um convite muito profundo de justamente dessa transformação íntima, da gente deixar de ser lagarta e a gente se transformar, né, em uma borboleta muito bonita, né, dessa construção, dessa educação das nossas emoções, né, que a gente possa, né, transformar a nossa intimidade em um local de paz, né, de uma paz genuína, porque como diz a canção, né, a paz do mundo começa em mim, né? É no nosso interior que ela se constrói, né? E que aí ela é capaz de ser oferecida ao mundo, né? E fazer reverberar para que a psicosfera do planeta possa ser imantada pela paz, e não pela violência e pela agressividade como a gente presencia, né? Ao longo da história, né?
A gente sabe que mudança é difícil, mudança é difícil. Às vezes a gente quer fazer uma mudança na nossa alimentação. Às vezes a gente quer fazer uma mudança de comportamento, fazer uma atividade física, fazer alguma coisa. E a gente sabe o quão necessário é que a gente tenha disciplina para que a gente possa dar seguimento a essas mudanças, né? Materiais, físicas, né? E a mudança interior, né, ainda é mais complexa, né? Que exige de nós muita atenção, né? Muita reflexão, muito domínio, né? Domínio de nós, né? Ao contrário do que até então a gente conhece como o desejo de dominar o outro, né? Bastante esforço e bastante vontade. Essas são as duas palavras, né, que são determinantes: esforço e vontade, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente se disciplina e a gente se esforça e a gente realmente tem vontade. Porque não adianta você ter vontade e não se esforçar. E não adianta você se esforçar e você não saber para onde você quer ir, né? Então, a necessidade disso, né? Então, é por isso que Jesus nos diz, né, que os mansos herdarão a terra, né? Porque para que possamos acompanhar esse processo evolutivo, a gente tem que fazer uma capina, arar a nossa terra íntima, semear boas sementes, né? Cuidar dessas sementes, alimentá-la, né? Para que a gente possa, então, conquistar a terra, herdar a terra nesse processo evolutivo, né, de transição, de expiação e prova para a regeneração, né? E isso se dá através do autoconhecimento, do autoacolhimento, que a gente também não vai ficar se chicoteando, pá, eu fiz isso, detectar nossas fragilidades e ficar nos agredindo. Não, porque a gente fez determinadas coisas, porque era aquilo que a gente tinha condição de oferecer ao mundo naquele momento, né? Mas à medida que eu consigo diagnosticar quais são as minhas falhas, eu tenho condições de fazer diferente. Então, o que passou, passou, serviu de aprendizado para agora, e agora a gente caminha diferente, né? E esse processo de autotransformação, para que a gente possa ter condições de estar na mesma frequência vibracional desse planeta que está em processo, né, de crescimento, de evolução, e que a gente possa, então, né, deixar de ser tão belicoso, de tão colérico, de tão endurecido, né, para que a gente evite ser retirado daqui e que a gente vá para mundos compatíveis com o nosso estado de espírito de inferioridade, né? E que a gente possa aproveitar esse sacrifício, aspas, né, que o Cristo fez de 4.000 anos de apagar as suas condições energéticas para estar aqui conosco, para nos ensinar, né, que a gente saiba aproveitar, né, todo esse esforço de nos colocar no caminho certo, né, no caminho do amor, no caminho da luz, né, que não cabe mais, dentro do nosso entendimento, hoje, 2023, a gente falar sobre armas, a gente falar, né, sobre esse domínio do outro, de extermínio do outro. Não cabe mais. Na realidade, nunca coube, né? Mas hoje, mais do que nunca, já não cabe mais. Assim como não cabe mais a gente ouvir determinadas piadas, né, sobre pessoas. São coisas que a gente vê que já nos agride de uma certa forma, porque a gente tenta se colocar no lugar do outro naquela situação, né? Então, como a lei de progresso, a gente tem que mostrar, e a gente, sendo pacífico, a gente não precisa ser passivo, inerte, frouxo, né? A gente pode simplesmente demonstrar a nossa insatisfação em determinadas coisas sem agredir o outro, né? Mostrando a outra face, né? Sem oferecer ao outro aquilo que ele deseja, que é o revide, né? Tudo isso que a gente viu aqui agora, né? Então, já não cabe mais armas, já não cabe mais violência, já não cabe mais agressividade, achar que tem que dominar o outro pela imposição da força, né? Porque na realidade o domínio que a gente precisa ter é o domínio de nós mesmos, né? O domínio das nossas emoções, das nossas impulsividades, né? E só com a educação das almas, né? A educação das nossas emoções, desse sensibilizar de corações, é que a gente será capaz de sermos, né, herdeiros dessa terra feliz, né, desses momentos de felicidade que o Cristo nos orienta, né? E a reencarnação e a doutrina dos espíritos está justamente aí para nos auxiliar e nos mostrar, né, a grandeza de Deus e a misericórdia e a compaixão que Ele tem para conosco, né? Então, que dessa forma nós possamos aproveitar ao máximo essas oportunidades, né? Nos arrependendo dos nossos equívocos, nos reparando os nossos erros, burilando o nosso espírito, né? Lapidando esse indivíduo velho que ainda existe dentro de cada um de nós, né? Para que a gente possa, de fato, aproveitar, né, essa promessa de felicidade, de bem-aventurança, né, que o Cristo nos prometeu há tanto tempo, né?
E é isso. Obrigada pela companhia até agora, que eu me excedi um pouco, para variar, né? E vamos então fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo a Deus e aos espíritos amigos, trabalhadores na casa de Maria Frank pela oportunidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, a nossa querida Maria Frank, aos trabalhadores tão queridos dessa casa bendita, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade da reflexão dessa manhã, que possamos, Senhor, cultivar em nós esse espírito manso, ensinado pelo Cristo, que possamos, Senhor, fazer reverberar a paz no mundo com os nossos atos, com os nossos pensamentos. E nesse momento que aqui estamos todos reunidos em seu nome, rogamos a vós, Senhor, que interceda pela nossa nação, levando aos corações endurecidos a sua luz, a sua misericórdia, a sua paz e o entendimento, Senhor, da necessidade da paz, da construção de um mundo mais fraterno, com menos agressividade, e que o seu nome não seja usado, Senhor, de qualquer forma, para justificar atos que na realidade não condizem com seus ensinamentos. Pedimos a vós que os seus emissários de luz possam alcançar todos os corações em sofrimento neste momento, os corações que se encontram adoecidos nos leitos dos hospitais, e todos aqueles que rogam por ti, Senhor, que possam receber luz e bálsamos, que refaçam todas as suas células do organismo, que restabeleçam os seus emocionais e que possam, Senhor, trazer tranquilidade aos corações e luz a todos os lares. Fique conosco, nos proteja, nos ampare, nos fortaleça, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Queridos, então fiquem com Deus, um excelente domingo e uma semana de muita paz e de muita luz para todo mundo.